As mulheres que fazem sexo em cima de seus maridos, com os seus maridos embaixo delas, estão no inferno. Um aviso para os casais cristãos casados, que o Senhor mostrou também a mesma coisa ao irmão Olug Ben Voladejo. Em uma transcrição escrita do testemunho de Gabriel, ele indicou que o Senhor vê a posição mulher na parte superior ao homem, o mesmo que o lesbianismo. O Senhor disse ao irmão Oladejo que seus filhos estão confusos, então eles devem ser advertidos sobre esses pecados que estão levando-os para o inferno, para que eles não pereçam. Ele visualmente mostrou os pecados dessas pessoas na tela de julgamento, e advertiu audivelmente contra casais se masturbando em suas camas, olhando pornografia, sexo oral, tentando diferentes estilos de relações sexuais para apimentá-los, como estilo cachorrinho, penetração por trás, e várias posições, incluindo a esposa em cima. Por exemplo, as chamadas posições de cavalo balançando, cowboy, ou vaqueira, e pendurar sua esposa. Um tipo de posição de dominação e escravidão. Ela para baixo amarrando-a no chão, destinado a simular o estupro. Ele disse que a única posição que é sagrada aos olhos de Deus, é a posição cara a cara, com o marido por cima. As escrituras que o Senhor deu ao pastor, foram, em primeiro lugar, Isaías 33:14, que diz: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele disse que o inferno é tão terrível, que uma vez que você vê, você não vai fazer nenhuma pergunta. Se eles lhe dissessem para levantar-se para o resto de sua vida, você nunca iria querer sentar-se novamente. Isso significa que você deve evitar ir a esse lugar para a eternidade. A segunda escritura é Isaías 24:4-5, que diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna. O Senhor disse que há ordenanças nas escrituras sobre as relações entre marido e mulher, e seus filhos violaram estas ordenanças. A escritura diz: e conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Gênesis 4:1. Não diz que Eva ficou com Adão, ou que Eva teve relações sexuais com Adão, ou que Eva conheceu Adão. Foi Adão quem intimamente conheceu Eva. Se você duvida se isso pode ser usado para ensinar casais casados a como ter relações sexuais, então deixe-me lembrá-lo de uma passagem bíblica em Gênesis, em que Jesus costumava ensinar contra o divórcio. Quando os fariseus vieram e lhe perguntaram se era lícito para um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer razão, ele lhes perguntou: o que Moisés mandou? Eles responderam que Moisés havia dito para lhes dar um certificado de divórcio, e eles pareciam ver isso como um mandamento de Deus sobre o casamento e o divórcio. No entanto, Jesus os corrigiu e disse: não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:4-6. Jesus prosseguiu dizendo-lhes que a razão pela qual Moisés permitiu que eles se divorciassem de suas esposas, era porque seus corações estavam endurecidos. Ele disse: mas desde o princípio não foi assim, e eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto a imoralidade, e casar com outra mulher, comete adultério. Mateus 19:8-9. Assim como Jesus usou Gênesis 2:22-24 para ensinar contra o divórcio, ele também está usando Gênesis 4:1 para nos ensinar a fazer amor com as nossas esposas. Em segundo lugar, a palavra nos ensina que o marido é a cabeça da esposa, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5:23, 1 Coríntios 11:3. Ele tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e não cobiçar ela. Ele está ali para assumir a liderança no relacionamento, inclusive no leito conjugal. Sua esposa não está ali para ser o cabeça, ou assumir a liderança. Ela é correspondente ao seu amor. O homem é a imagem e a glória de Deus. Em terceiro lugar, no vídeo do irmão Oladejo, aviso aos casais que praticam sexo oral, ele afirmou que o Senhor lhe disse para dizer: os homens são a minha imagem, e a minha glória. Os homens são a glória de Deus. E toda vez que Deus está olhando para você, Ele quer que você continue a promover mais a sua glória.
Se você agora muda a glória de Deus em algo que é corruptível, em luxúria, em imoralidade, o Senhor disse que você não chegará ao céu. O Senhor disse: se você está fazendo sexo oral, você não está vindo para o céu. E o mesmo vale para outros atos imorais que você faz em sua cama. Não faça essas coisas. É mal diante do Senhor. As escrituras que o Senhor lhe deu em relação a isto foram 1 Coríntios 11:7 e Romanos 1:23. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11:7. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1:23. O irmão Oladejo disse que o Senhor lhe disse que ele deve lhes dizer que se você mudar a glória de Deus para parecer um homem corruptível ou parecer pássaros ou bestas de 4 patas, você não vai vir para o céu. Você está mudando a glória de Deus em cachorros, cabras, vacas, animais e em coisas rastejantes. Você está cometendo imoralidade. É um grande pecado. Não importa se você é pastor, bispo ou arcebispo. Você não vai conseguir. Não mude a glória de Deus em nada em sua cama matrimonial, ou você não vai para o céu. Em quarto lugar, a posição missionária, o único santo. É bem conhecido. O que é a posição missionária e por que se chama isso? Esta é a razão pela qual este pastor explicou. Os missionários antigos que ensinavam os convertidos sobre a verdadeira santidade, ensinaram que no leito conjugal, face a face com o marido em cima, é a única posição que Deus tem sancionado. Isso foi um marco ou uma pedra, que foram colocadas por pessoas, antes que esta geração maléfica nascesse. Eu e você que vivemos hoje, somos uma parte disso. Essa era uma pedra limite. Nós movemos aquela pedra, assim nós poderíamos tentar coisas novas para cumprir nossas luxúrias. Precisamos pedir os caminhos antigos. Percebo que muitos vão recusar este ensinamento, dizendo que é antibíblico. No entanto, um recente artigo de pesquisa sobre fratura peniana publicado na revista médica Avanços em Urologia, declarou em conclusão: nosso estudo apoia o fato de relações sexuais com mulher em cima é a posição sexual potencialmente mais arriscada relacionada com fratura peniana. O estudo analisou os casos de 44 homens que foram atendidos em 3 hospitais da cidade de Campinas, Brasil, com suspeitas de fratura do pênis. 28 fraturas foram sustentadas durante relações sexuais heterossexuais, 4 durante o sexo homossexual, e 6 após manipulação do pênis. 14 estavam na posição de mulher em cima, que é a posição mais comum. 8 usavam o estilo cachorrinho com a mulher de 4, e 4, em que a causa permaneceu incerta. Metade dos pacientes relataram ter ouvido um som de rachadura e dores no momento da lesão. Todos esses casos foram tratados com base de cirurgia de emergência. 2 deles mais tarde sofreram de disfunção erétil após a lesão. E um deles foi tratado com prótese peniana. A razão dada no relatório para a mulher em cima, sendo essa posição mais perigosa, é que quando a mulher está em cima, ela geralmente controla o movimento com todo o seu peso corporal sobre o pênis ereto, não sendo capaz de interromper quando se faz uma penetração de maneira errada, porque o dano sem dor é geralmente menor na mulher e maior no pênis. Por outro lado, o relatório afirmou que quando o homem está controlando o movimento, ele tem melhores chances de parar a energia de penetração, em resposta à dor relacionada ao dano do pênis, minimizando-o. Portanto, a ciência médica realmente confirmou a sabedoria da ordenança de Deus a respeito da posição missionária, bem como os riscos envolvidos no uso de outras posições e na prática da manipulação peniana. Quinto, o casamento deve ser mantido puro. Diz na Bíblia que o casamento deve ser honrado por todos, e o leito matrimonial puro, porque Deus julgará o adúltero e todo sexualmente imoral. Hebreus 13:4. Você pode contaminar o leito matrimonial por atos que comete por si mesmo, atos que comete com alguém que não seja seu cônjuge, atos que comete usando pornografia, ou outra propriedade de Satanás, e atos que comete com seu cônjuge. As coisas que o Senhor nos advertiu ser contra nesta revelação, algumas das quais eu mencionei na abertura, são consideradas atos de imoralidade à vista de Deus. Sexto,
O que fazemos no leito conjugal não deve ser um ato da carne para satisfazer os desejos da natureza pecaminosa, como Paulo disse em Gálatas 5:13 e 25. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,